Na noite, tá? Na noite dessa sexta para sábado, a gente teve a informação do Thiago Veras trazendo, né, o detalhe de que o Elkson, em termos salariais, ele já tinha se acertado com o Botafogo, porém, a parte das luvas era um entrave. E segundo a informação, tá, uma equipe do John Textor, ou seja, pessoas que estão respondendo por ele nesse momento, não estariam dispostas a pagar as luvas que são solicitadas. Sempre lembrando que luvas no futebol, quando a gente fala de um jogador bom, jogador que tem boa técnica e está livre no mercado, as luvas são mais do que naturais. Aquele jogador que vai assinar um pré-contrato vai ter luvas, só não cobra luvas o jogador que ninguém quer. Então você não cobra luvas, você vai aceitar só o salário e vida que segue. Não é o caso do Elkson, tá? Não é o caso, por exemplo, do Luiz Adriano, quando assinou com o Palmeiras, teve luvas. O Douglas Costa, quando assinou com o Grêmio, teve luvas. O Hulk, quando assinou com o Atlético Mineiro, teve luvas. E assim, né? E assim sucessivamente, assim vai. Então as luvas são algo absolutamente natural no futebol. Absolutamente natural. A gente sabe disso, faz parte. E aí surge essa informação de que pessoas ligadas a John Textor teriam dito que não vamos pagar, não compensa, custo-benefício não é legal e tal, não sei o quê. Aí vem o John Textor na sua rede social e desmente a informação, dizendo que não tem ninguém respondendo por ele, que ele responde por si próprio, e que ele não está envolvido em qualquer questão envolvendo negociação com o Elkson. Talvez um dia, mas por enquanto não. E aí teve muita gente que interpretou essa situação como não tem negociação nenhuma, o Elkson não vem, não tem nada disso, não sei o quê, tudo isso que foi falado do Elkson não existe, quando na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Conversas estão acontecendo. O que acontece é que o Botafogo entrou em contato com o Elkson no fim de 2021, quando ainda não tinha sequer a previsão de receber os 50 milhões de reais. O Botafogo fez o contato. Nesse contato que o Botafogo realizou, tivemos essa conversa inicial do Elkson fazendo uma pedida, o Botafogo oferecendo algo muito distante. Desde então, não tivemos nova proposta, até que, nessa semana que passou, enfim, o Botafogo se reuniu com o staff do atleta para poder chegar num denominador comum. Só que essa história do Elkson já vem se arrastando desde dezembro. E por isso fica parecendo que é uma verdadeira novela. Que desde dezembro o Botafogo está conversando direto com o Elkson e não é assim que funciona. Sobre o John Textor, de fato não faz sentido o John Textor estar envolvido na contratação do Elkson ou de qualquer jogador que esteja sendo especulado nesse momento. O que eu digo aqui? Em relação à palavra final. Por quê? A SAF ainda não existe na prática. O CNPJ já foi aberto, já teve a votação do Conselho Deliberativo, já teve a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, tudo em ordem. Mas a SAF, efetivamente, operando, ainda não existe. Então o John Textor ainda não é dono. O John Textor ainda não é dono do futebol do Botafogo. Logo, ele não estar envolvido em alguma negociação com o atleta nesse momento faz todo sentido. E outra história, ele não ter a palavra final numa negociação com algum atleta que esteja conversando com o Botafogo agora também faz todo sentido, porque ele ainda não é dono. Ou seja, o John Textor simplesmente sinalizou, desmentindo essa questão de que ele estaria envolvido nessas conversas de alguma maneira. Ele só colocou isso, né, às claras para todo mundo entender. Não estou envolvido em nenhuma negociação com o Elkson, não tem ninguém falando em meu nome, e um dia, quem sabe, eu posso estar envolvido em alguma coisa. Obviamente, porque ele vai se tornar dono, e aí sim a coisa muda de figura. Então a gente tem que interpretar essa questão do John Textor ter desmentido uma informação meramente como uma correção de rota. O Botafogo conversa com o Elkson? Sim. Existe um entrave em relação às luvas? Possivelmente. O Thiago Veras, que foi o jornalista que trouxe essa informação, é um jornalista que todo botafoguense sabe, tem todo o cuidado em fazer as apurações a respeito do Glorioso. É um grande jornalista, inclusive, acompanha o Botafogo há muito, muito tempo. Então ele deve ter algum embasamento para trazer essa informação. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte: o comitê de transição ele é composto, pelo lado do Botafogo, Jorge Braga, André Chame e Langoni.
que é o controle financeiro. Pelo lado do John Textor, Tairo Arruda e Danilo Caixeiro, que não são profissionais do futebol. Então, que peso na palavra do Tairo Arruda e do Danilo Caixeiro existiria a ponto deles vetarem uma negociação? Qual seria a lógica disso também? Tem algum desencontro de informações? Certamente. O John Textor só se posicionou para poder esclarecer essa situação. Então, é aquela história. Vamos aguardar, sejamos pacientes, justamente para que as coisas possam se desenrolar gradativamente. Existe uma ansiedade natural de todo mundo que está envolvido nessa história, da nossa parte, como torcedor, do treinador, que já ficou bem evidente que também tem uma ansiedade em relação a ver as coisas andando. Todo mundo que está envolvido quer que tudo aconteça o mais rápido possível. Mas a gente vai ter que ter paciência nesse momento de transição. E no momento de transição, alguns desencontros de informação podem acontecer. Então é isso que acontece no caso do Elkson. As conversas existem. O salário, segundo a informação do Thiago Vera, já não é um entrave, mas tem a questão das luvas. E questão de luvas vai existir com qualquer bom atleta que esteja livre no mercado ou já esteja podendo assinar um pré-contrato. Quando o jogador é bom, tem luvas envolvidas. Quando o jogador não é bom, não tem luvas, porque ninguém quer contratar o cara aceita só o salário mesmo. Resumo da ópera é esse daqui, certo? Então é essa informação que a gente tem que trazer aqui, esses esclarecimentos em relação à situação do Elkson. Existe alguma coisa? Sim, existe. John Textor está envolvido nesse momento? Não, não está. Faz sentido? Faz, porque ele ainda não é dono. Então o Botafogo caminha por enquanto com as próprias pernas, porém, logicamente, existe um comitê de transição da SAF e as questões certamente são debatidas. Agora, quem dá a palavra final? O John Textor ainda não é dono, então ele não tem que dar a palavra final. Ele vai dar a palavra final quando for dono. Aí sim, a coisa muda de figura. Sejamos pacientes, certo? Sejamos pacientes. Isso daqui é muito importante. Vamos, vamos, vamos,